Repita, 19h31. Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast da temporada 2020 do Podcast Condomínios. Eu sou o Rogério de Freitas da Foco Síndico. Fala galera, Alessandro aqui do Cindy Hub. Sejam muito bem-vindos e 2020 vamos com tudo. Eu não sei porque sempre que ele fala, fala galera, leva um susto. Essa é a ideia. Agora que eu já acordei, eu sou o Walter Júnior, CEO do Code Solution e vice-presidente de condomínios Secov Santa Catarina. Caraca. Tudo bem. Nossos convidados aleatórios. Tárcia Quilião, sou advogada, estou aqui em Florianópolis, na região, e espero que vocês adorem o nosso podcast aqui. É um enorme prazer o convite do Rogério. A gente já estava se ensaiando ano passado para fazer esse podcast. Sim. Infelizmente a gente não conseguiu, mas estamos aí. Vamos fazer um trabalho bem bonito, bem legal, né? Vamos passar um conteúdo de qualidade aí para os nossos síndicos que estão nos assistindo. Um beijo! Sérgio Craveiro da Conase, mais uma vez uma grande honra estar aqui com vocês, de Floripa, estar aqui em Florianópolis. Rogério, obrigado mais uma vez aí pelo convite, Alessandro, Walter e Tárcia, prazer estar com vocês aqui. Eu quero que todos, principalmente aqueles que já participaram, se sintam sempre à vontade de querer voltar aqui, a exemplo do professor Sérgio Craveiro, a exemplo do nosso amigo Horácio, que também já retornou em um podcast. Então vamos iniciar aqui um conteúdo da doutora Tárcia. Será que a gente iniciaria começando explicando o que seria compliance? Seria o melhor início possível? Pode ser, a gente pode tratar assim. Na verdade, o que aconteceu? Por que me motivou, na verdade, para começar a tratar desse assunto, né? O que a advocacia, a parte contenciosa que a gente acaba exercendo, a gente percebe que não é interessante para os condomínios responder a uma demanda contenciosa, né? Então eu sempre foquei o meu trabalho na questão mais de preventivo, né? Eu procuro, na verdade, antecipar alguns problemas e a gente tentar remediar. Evidentemente que a gente nunca consegue 100%, mas a advocacia preventiva, eu entendo que é a mais inteligente, a mais saudável no condomínio, né? Porque tudo é muito custo e a gente sabe como é que é a vida condominial, como ela é um pouco enxuta. Então, percebendo isso, eu comecei a me interessar pelo tema de compliance, né? Porque, na verdade, o compliance, ele já não é uma matéria tão nova, ela já é uma realidade, né? A gente fica achando que compliance é do futuro. Não, compliance já existe, o compliance ele já está sendo praticado, né? Não nas esferas só corporativas, de governamentais, mas também nas esferas privadas. A gente sabe de várias empresas que para ter capital estrangeiro elas precisam ter programa de compliance, né? Isso é interessantíssimo e não seria diferente nos nossos condomínios, né? Exato. Por quê? Porque na verdade eu sempre reforço assim, quando alguém vem dizer, mas isso vai engessar o meu condomínio, vai deixar o síndico de mãos atadas, mãos amarradas, eu digo ao contrário, pessoal. Tárcia, se fosse síndica de algum condomínio, eu seria a primeira entusiasta e defensora de uma implantação de normas de compliance no condomínio. Por quê? Porque no final das contas, na própria prestação de contas e numa futura reeleição, se for o caso, né, eu tenho uma segurança de que a minha gestão foi transparente. E aí a gente chega no que significa compliance. Compliance, ele deriva de uma palavra em inglês, né, do verbo to comply, que é estar em conformidade, né? E aí a gente sempre coloca estar em conformidade com transparência, né? Então é uma gestão muito transparente, é uma gestão que tem algumas ferramentas, né? Porque a gente se baseia nos pilares do compliance, da governança corporativa e traz para o ambiente condominial. Né? Quando a gente fala ali em código de ética e tudo, não é regimento interno, não é convenção, é realmente um código de ética, né? E aí depois a gente também pode dar umas pinceladas sobre o due diligence, uma série de coisas que eu acho bem interessante tratar, mas é estar em conformidade. Então eu sempre digo para os síndicos dos quais eu presto assessoria ou para os síndicos que eu converso, que o futuro dos síndicos é sim implantar o compliance nos condomínios que eles administram. Como uma ferramenta de gestão transparente, como uma ferramenta de organização, porque aí daqui a pouco não é você não permanece no cargo, mas aquelas ferramentas, aquela metodologia usada, ela se perpetua. Então por isso que é interessante a gente deixar tudo em conformidade. Esse é o significado, um exemplo do compliance. E a conformidade é uma conformidade para o que esperam os condôminos. Exatamente. A curto, médio e longo prazo. Exatamente. Eu sempre digo assim,
Quando às vezes o síndico fica um pouco pé atrás de implantar uma compliance, eu acho que também cabe aos condôminos fazerem um pouco levantar essa bandeira do compliance. Por quê? Porque a gente sabe, a gente já tratou, eu sou advogada na área, a gente sabe de vários casos aí que a gente teve que destituir síndicos, ou teve que ter uma prestação de contas, impostos atrasados, porque muito embora o condomínio não seja uma empresa, ele responde por legislações. E é na esfera ambiental, é na esfera trabalhista, é na esfera tributária, contábil, pessoal. Mais amplo que uma empresa. Exatamente, bem mais amplo que uma empresa. E o síndico, ele não tem como dominar todos esses assuntos, entende? Então, ele tem que se valer de um programa de compliance feito para aquele condomínio, e aí eu já antecipo alguma fala que eu quero mais lá para frente, da implantação, né? Porque a implantação seria o quê? Engessada para todos? Não. Aí a gente identifica a natureza e as necessidades de cada condomínio. Sim. Né? Porque a gente sabe que a gente tem um condomínio comercial, um condomínio residencial, um condomínio de casas, que é completamente diferente o universo de um do outro. Sim. Agora, vou puxar um pouquinho pro lado do juridiquês, porque eu estou aprendendo, evidentemente, né? A gente aprende todo dia. Acabei de aprender o que significa compliance. E é para isso que aqui estamos, e é para isso que os nossos telespectadores também estão aí. Eles dizem que eu fiz o podcast para ter aula de graça, inclusive. Eu confesso que não é mentira. Mas puxando para o lado da área jurídica, seria muito saudável que as convenções já fizessem previsão da existência desses mecanismos, dessas normativas, para que possa realmente ter a força perante as administrações. Não sejam apenas, claro, cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia, ok. Mas, sim, isso é o básico, né? Que a gente nem está falando de compliance aí, né? Mas quando a gente... Seria muito interessante que as convenções já fizessem previsão da existência de normativas complementares à convenção e que possam vir a influenciar no método de gestão, que eu acho que o compliance, me corrija se eu estiver equivocado, ele num primeiro momento ele deve regrar muito o método de gestão do ideal. Sim, ele identifica e corrige, né? É o diferente da auditoria. Na auditoria você já identifica e pune, né? A gente identifica uma ilegalidade, uma irregularidade e há a punição. A auditoria sim. Ali não, a gente identifica, corrige para evitar que se chegue a Você cria processos e procedimentos. Exatamente. Por exemplo, assim... Diferente da auditoria que você que não vê cria o passado. Você analisa o passado. Exato, né? Você olhou, tá errado, pá, carimbo. Errado, entendeu? É mais ou menos assim, gostei dessa campainha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, por exemplo, nos orçamentos, vamos dar um exemplo bem básico. Um orçamento de obra, tá? Então aí o síndico ali foi deliberado em assembleia, que o síndico vai ter que fazer uma obra no prédio, assim, assado, papapá, aquela coisa toda. O que o compliance vai fazer? A gente tem uma metodologia para pedir os orçamentos. Não é um orçamento do Sérgio é de 1.000, o do Rogério é de 1.500, do Alessandro é de 5 e do Walter é de 10. Ah, vamos no do Walter que é mais caro, barato, porque não sei o que, ou vamos no do Sérgio que é mais barato. Não. Os orçamentos eles têm que seguirem exatamente igual. Com cronograma de execução, com cronograma de desembolso, com cronograma fiscal. As empresas, aí vem o due diligence que a gente estava falando hoje, que a empresa tem que apresentar certidões, laudos de capacitação técnica para fazer esse serviço. Então tudo, aí eu te digo assim, te desafio que 5 empresas tu não vai conseguir umas 2, 3, entende? Mas você tem uma segurança. Não é que você vai ter 100% de segurança, mas você diminui o seu risco. E é isso que importa, né? Porque a gente sabe, isso seria até tema de um outro podcast, né? A gente tratar das responsabilidades civis e criminais do síndico numa eventual obra que aconteça de um pedreiro, de uma pessoa cair ou um engenheiro se machucar. Nessa complementação de obra, por exemplo, colocar seguro. Colocar também que uma comissão de obras, tem algum artigo em alguma lei que fala sobre comissão de obras, e essa comissão ir atrás das referências dos condomínios. Exatamente. Porque eu, quando atuava como síndico, já peguei várias obras que o condomínio não existe naquela cidade, e que, na verdade, ele colocou lá como referência uma pessoa que também nunca foi síndica daquele prédio. O prédio existe, mas a pessoa nunca foi síndica. Coloca lá porque raramente alguém liga. Exatamente. Então, quando você tem alguma referência, ligue para a referência, pega a comissão de obra, vá atrás da referência, tu colocar tudo isso no compliance. Eu só queria agora voltar ao tema, né, compliance,
que na verdade oficializou-se uma coisa muito legal que eu sempre falei, desde quando eu dei o primeiro curso de síndico em 2005. Prevenção. Um síndico bom é aquele síndico que previne as coisas e que eu sou muito a favor da advocacia preventiva. Por isso que eu acho porque isso é mais barato que o condomínio. Isso é muito mais barato. A segunda coisa que eu também defendo que o compliance vem paralelamente com isso é fazer uma gestão participativa. Então você tem muito síndico, inclusive hoje veio algum WhatsApp meu aí, alguma coisa, dizendo que o síndico esconde tudo de todo mundo, aqui o síndico faz confusão, ele faz tudo sozinho. Não, o síndico tem que fazer uma gestão participativa. Exatamente, tem que dar atenção para os seus condôminos, as demandas deles. Exatamente. E a terceira coisa que você já falou aqui também é tratar o condomínio como se fosse uma empresa. Né? Ou seja, o compliance, a ISO 9000 que as empresas têm de padrão de atendimento, padrão de produto fabricado e tal, trazer isso para uma gestão do condomínio, porque o condomínio não vende serviço, o condomínio não vende nada, o condomínio tem que ter uma gestão de trabalho baseada em legislação. Eu não canso de dizer que o universo condominial tem que beber da fonte do universo corporativo, que as soluções que a gente precisa para os desafios que a gente contempla hoje já foram contempladas pelo universo corporativo há muito tempo. O tema compliance ele veio de lá, né? Veio inclusive de mercados mais desenvolvidos. Eu vejo assim, só para completar mais um pouquinho a ideia de compliance, porque a Tássia tocou num ponto que a um certo momento o condômino ou o próprio síndico pode achar que ele vai engessar a gestão do condomínio, mas eu vejo o compliance bem pelo contrário, como se fosse segurança. A imunidade do condomínio, os glóbulos brancos do condomínio. Né? Então, assim, você precisa ter ele para poder reagir com algumas situações de perigo na gestão condominial. Ele não, se ele engessasse, que você tem uma imunidade muito forte, ele seria autoimune, então a imunidade prejudicaria a gestão, mas ao contrário, ela tem que ser equilibrada ou ponderada, vamos dizer assim, para que as situações apareçam e, como a Tássia falou, uma auditoria, ela não vai punir, ela vai corrigir. Então é nesse sentido que ela vai atender, como se fosse um sistema de imunidade da própria gestão. Sim. Né? Os glóbulos brancos da gestão. Agora você na verdade me fez uma dúvida aqui, que eu já estava até para falar com o Walter e perguntar para você. Todo mundo sabe que alterar a convenção em condomínio é muito trabalhoso, é oneroso e tudo mais. E alterar regulamento interno não daria para, nas normas de compliance, apesar de ser gestão e gestão tem que estar em convenção, não daria para fazer um formato em regulamento interno? Poderia fazer um capítulo da parte de código de ética dentro do regimento interno. Regimentos de conduta. Exato. Vai fazer regramentos de conduta e não regramentos de que eu tenho que segurar o cachorro no colo. Não, é regramentos de conduta. Orçamentos para as obras têm que ser especificados de tal e tal forma. As empresas devem apresentar CND, capital social, endereço atualizado, tudo isso. As CNDs, tanto na esfera federal, municipal, estadual, capital social, os impostos, os funcionários que vão trabalhar, no caso, na questão de engenharia, que a gente fala muito em obra e tudo, se esses funcionários têm curso de capacitação técnica para estarem mexendo numa rede elétrica, né? Porque isso a gente sabe que é um grande problema, isso já foi até, inclusive, na Alessandro, um tema que a gente tratou aqui junto com a JJ, até mandar um abraço para o engenheiro Rafael, o pessoal da JJ, que a gente tratou, inclusive, da questão das responsabilidades em função das obras, né? Ainda mais na parte elétrica, que é uma coisa muito perigosa. Então, se esses funcionários que estarão dentro do seu condomínio, eles têm um curso de capacitação para estar operando com aquilo ali. Vamos dar uma passadinha nos 9 pilares, só para poder pontuar e ilustrar qual é o caminho que se... Por onde começa? É o caminho que se edifica, né? Porque se estrutura, porque o compliance é uma estrutura, né? Na verdade, dentro... O primeiro é o suporte da alta administração, né? O que eu sempre digo assim, tô no front e top. O exemplo vem de cima. Então eu preciso que síndico e conselho estejam efetivamente casados com a ideia de implantação de compliance. Comprometidos, né?
Síndico, conselho, condôminos, a gente se reúne, gente, vamos, porque isso é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, é uma coisa que às vezes te onera na questão de tempo, né? Mas que vai te dar uma certa segurança lá na frente. Então tem que ser, o suporte da alta administração tem que ter. Legal. E o que você indica para difundir essa informação para os moradores? Fazer uma cartilha, fazer um informativo, fazer assembleias ou reuniões explicativas? Eu acho que sim, assembleias com reuniões explicativas, assim, expondo o que é, porque desmistificar um pouco, né? Às vezes quando a gente usa a palavra compliance, às vezes as pessoas não têm, nem sabem o significado ou não sabem nem pronunciar, às vezes. Então vamos trazer um pouco mais essa cultura do compliance para a nossa realidade, entendeu? Para o nosso dia a dia ali, no nosso chão de condomínio mesmo. Usar o nome de plano diretor do condomínio. Tem um plano de Estado, não um plano de ação, não um plano de governo. Um plano de conformidades. Um dos pilares, ele se encaixa um pouquinho nessa questão do plano de ação, vou deixar para estar sem. Tá. Outra questão assim, que foi pontuada aqui, vou falar daqui, é melhor pontuar, dentro daquela analogia dos glóbulos brancos, né, da imunidade, o condomínio é como se fosse um organismo. Às vezes, uma defesa para um organismo não serve para outra defesa. Então, cada condomínio também ele vai começar a edificar a sua estrutura de compliance conforme as suas necessidades. Exatamente. E aí que a gente vai, assim, por exemplo, no segundo pilar, que é a avaliação dos riscos, né? Então, o que a gente se faz na avaliação dos riscos? A gente identifica as necessidades daquele condomínio. Então, eu tenho um condomínio de muita idade, eu sei que aquilo ali vai me dar mais trabalho, né? Porque a gente já sabe, já sinaliza que vai ter obra, vai ter reforma, vai ter isso, vai ter aquilo. Então aí a gente já identifica na avaliação dos riscos. Por exemplo, eu não tenho terceirizada de mão de obra, eu tenho funcionário contratado diretamente no condomínio. Isso vai para avaliação de riscos. Né? Por quê? Porque quando eu tenho funcionário, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo muito legal de metodologia de compliance aqui que os síndicos, vou botar bem na prática para os síndicos verem como é diferente uma coisa da outra. Eu tenho um funcionário contratado no condomínio, ok? Certo. Ele se nega a usar as luvas que eu forneço. Mas é uma obrigação minha como síndico. O material de EPI. É uma obrigação minha como síndico exigir que ele utilize. Mas eu vou lá, ele não utiliza. Eu dou advertência, eu dou isso, eu dou suspensão, eu dou isso e ele nada de usar. Se eu for demitir ele por justa causa, com certeza será revertida na Justiça do Trabalho, para sem justa causa, ok? Na abordagem compliance, a gente conseguiu, num determinado condomínio, fazer o inverso. Ele não usava, na verdade ele usava celular durante uma determinada atividade que era de risco, e aí se deu o aviso, se deu as advertências, se deu a suspensão e tudo e nada de usar. A abordagem compliance foi da seguinte forma: se faz por escrito, tudo por escrito. Compliance é tudo por escrito. Não é nada dito aqui, porque a síndica falou, o conselheiro falou. No seguinte enfoque, olha, nós aqui do condomínio nos preocupamos com a sua saúde física. O fato de você não estar utilizando as luvas ou o equipamento, ou utilizando o celular durante a linha de montagem, vai acarretar um acidente para você. E aí ele continuou sem usar, e ele foi demitido sem justa causa. Por justa causa, desculpa. E ele tentou reverter. Na audiência, ele não conseguiu reverter, por quê? Porque o embasamento foi: eu estou preocupada, eu síndica, estou preocupada com a saúde e integridade daquele funcionário, que mais cedo ou mais tarde ia acabar sofrendo um acidente. E seria muito pior. Sim. E aí, não se reverteu a justa causa. Mas isso, eu falei a mesma coisa. O juiz entendeu a preocupação do Exatamente. Não é meramente uma insubordinização. Exatamente, mas eu consegui, no mesmo cenário, aí que eu digo, aí é a diferença da abordagem compliance e da abordagem normal. No mesmo cenário, você faz duas situações completamente diferentes. Ou seja, meus queridos que estão analisando aí o nosso podcast, estamos diante de uma administração moderna. E a gente vem batendo nessa tecla já há muito tempo. O que a gente tem que fazer, nós temos que dominar muito bem as regras, mas um bom gestor hoje vai além das regras, além do básico, vamos chamar assim. Que o básico já é muita coisa, né? Pois
Tudo isso foi uma tendência, né? Lógico, vai ter mais os pilares aqui, mas assim, os condomínios antigamente, quando eu comecei a trabalhar condomínio, era uma torre com 9 andares, 4 por andar, 36 apartamentos, uma torre, 2 torres. Hoje os condomínios têm 300 apartamentos, 400, 500. Previsão orçamentária que está todo mundo fazendo aí hoje, na casa dos 3, 4 milhões por ano. Você pega uma prefeitura no interior de um estado aí, não tem isso. Mas o problema é que os condomínios querem continuar administrando um condomínio daquela forma antiga. Como se fosse a minha casa, a continha lá do seu Mário, da dona Ou Maria, de fazer aquilo aquela lá, prestação não pode de mais. contas, né, que chega a me dar arrepios, aquela prestação de contas, tem 12 balanços, os conselheiros nunca viram aqueles balanços o ano inteiro. Aí é 12 balanços em cima da mesa e dito assim, olha, prestação de contas tá aí, aqui. Se vira aí, quem quiser ver aí. Aliás, eu falei sobre uma assembleia, só para comentar, 9h30 da manhã de sábado, foi acabar 9h30 da noite, no mesmo sábado. Pararam para almoço, para ver pasta, para tudo, foi acabar 12 horas de assembleia. Imagina. Não dá, fica desumano. Deixa eu puxar um ponto aqui que foi importante nessa colocação no exemplo da Tássia. Um caso concreto, tem a estação de Londres, do metrô de Londres, esqueci o nome, é famosa, aquela mesma do filme do Harry Potter, esqueci o nome agora. E tem um caso que existiam vários processos que foram sendo adotados e criados como cultura, mas nada era por escrito, nada era formalizado. E aconteceu um caso de incêndio, de princípio de incêndio, e um dos funcionários deu o primeiro combate dentro de um entendimento limitado que ele tinha, que não era formalizado. E acaba que aquele combate não foi suficiente e o incêndio se alastrou. Ele achou que tinha terminado com foco, mas não aconteceu, e o incêndio se alastrou. E esse caso da estação de trem, o metrô de Londres, esqueci o nome dela, é a mesma do filme Harry Potter e tal, ele virou o exemplo para quem faz a estrutura de compliance, dessa questão de deixar tudo por escrito, tudo formalizado. É manual, né? Tudo é o outro pilar, que é o treinamento e comunicação, né? Tudo tem que ser por escrito, tá? Então, os funcionários, olha, a partir de agora, a utilização deve ser feita de tal forma, ou as empresas que estarão participando ou estão interessadas em mandar orçamentos, elas têm que cumprir tais e tais regras. É tudo por escrito, tá? Doutora, eu não quero atrapalhar a continuidade dos próximos pilares, mas a hora que for oportuno, eu queria saber se o compliance consegue fazer, ao final, com que os condôminos participem mais da gestão do condomínio. Eu acredito que sim, Walter, eu acredito que sim. Eu acho que o que é um dos grandes problemas das assembleias de condomínio, quanto menos pessoas tem, é justamente essa maçante das assembleias. É aquela coisa, os 12 balanços ali, aquela chatice. Eu acho que quando você chama, interage, traz a comunidade condominial para dentro, olha pessoal, reduzimos custos, né? Faz a projeção, olha, contratamos essa empresa, eu acho que você tem um engajamento maior, né? E as assembleias têm uma tendência a serem mais objetivas. As assembleias devem ser objetivas. Não dá mais para ficar com a assembleia se estendendo horas e horas. Então, assim, o compliance ele vai fazer justamente isso, porque você vai estar, por exemplo, assim, num orçamento, nós vamos deliberar sobre um orçamento de uma pintura do prédio. Nós já vamos estar ali com os 4, 5, 3 orçamentos que você tenha, já com aquele padrão. Não vai ter que se discutir, porque uma essa coisa empresa... que já foi discutida. Exato, essa empresa A, mais empresa B, mas eu não sei, mas vai estar tudo ali. Mais para deliberar do que para discutir. Exatamente, aí eu acho que você traz um pouco mais. Eu acho que isso vai trazer um pouco mais a participação dos condôminos, que eu sempre digo assim, é importantíssimo que os condôminos participem das assembleias. Vira uma cultura, né? Exatamente. Mas tornando mais objetivo, eles vão participar. Mas claro, com certeza, porque às vezes tu vê, né? Se a gente falou que tivesse uma assembleia de 12 horas para ficarem analisando o balanço, o cara nunca mais vai nessa assembleia. Não vai mais. O problema é que para aprovar o compliance precisa da participação dos condôminos. Exatamente. Mas vamos lá, continue. Exatamente. Então, outro pilar seria o controle interno, né? Então, que se faça toda essa gestão ali, se tenha um comitê, né, que eu chamo assim um comitê de compliance, que a gente usa muito isso em governança corporativa, mas um comitê, uma comissãozinha, não precisamos usar a palavra comitê, uma comissão ali que é quem vai estar olhando, olha, não veio ok, os balanços veio ok, muito embora para quem presta assessoria jurídica no compliance, ela já faz uma prévia desse que não seja o conselho, né?
Exato, que não seja o conselho. O conselho é outra coisa. Né? Exatamente, acho que as pessoas também, inclusive, que poderão se engajar melhor. Sejam focadas nessa melhoria, né? É que o conselho já já tem suas atribuições. Tem atribuições pré-definidas, né? E precisa de alguém isento, né? Para que um double check, né? Outra pessoa possa olhar e dizer, ó, tá ok, tá funcionando, é bacana, é assim que tem que ser, vamos nessa linha, né? Quando você tem a assessoria jurídica em compliance, em implantação em condomínio, todas as prestações de contas têm que vir com o parecer do advogado. Que hoje em dia não é a visão do balancete contábil, a coisa que eu sempre bati na tecla, fazendo apêndice, não é somente contábil e não é somente jurídica, tem que ser uma visão jurídico-contábil. Exatamente, bem casadas, né? Bem casadas. E outro canal de denúncias, né? É sempre interessante ter, por exemplo, eu sempre sugiro assim, condomínio, caso meu, Porto do Itacorubi, denúncia@hotmail.com. E ali, às vezes, tem uma situação que você não queira tratar, ou queira se expor, ou de uma certa forma você tem um canal, tem um canal que você possa... O livro preto digital, tem que ter um cuidado, porque para não virar um muro de lamentações. Exatamente. E ele perder a essência dele. Diz que denúncia, o pessoal, né? Usa para falar do vizinho que está pisando em cima e coisa para resolver em outra... A questão também do treinamento, né, que eu falo ali também, que tem que ter um dos pilares também, tem que treinar as equipes, né, pessoal? Tem que treinar o síndico, tem que saber como é que é essa metodologia, mas isso aí vai engrenando de forma muito natural, entende? E para os próprios funcionários, porque eu acredito assim, quando a gente tá visando a segurança, tá visando a melhoria, tá visando otimizar os serviços, há um engajamento natural. Sim. A tendência nossa é essa, a partir de agora. E mais um detalhe, vai todo mundo ver que está começando a levar a sério. Exatamente. Vai valorizar os imóveis, todo mundo vai participar. A obra foi enxuta, o cronograma foi pago direitinho, conforme a execução. Aconteceu no prazo que tudo foi planejado, foi executado. Eu já cansei de ver obra que foi paga, não terminou a obra, a empresa, beijo, tchau, e era isso. Criar um ambiente propício para aquilo, né? Eu dou exemplo sempre da praça de alimentação. Você chega no shopping, você vê todo mundo levantando, recolhendo a sua bandejinha e jogando no lixo. Não vai ficar olhando para o lado, será que eu deixo a minha aqui? Não, está todo mundo fazendo assim. Vou fazer igual. E quando as coisas começam a andar com conformidade dentro do ambiente do condomínio, a pessoa se vê comprometida a entrar dentro dessa conformidade para não destoar da coletividade. Exatamente, até porque começa a ficar que nem antigamente, né? Se dizia, aquela coisa de ser desonesto era feio, depois veio aquela época que tudo era corrupção era vantagem, então você ficava achando que você é honesto, ficava até feio, e agora está voltando essa cultura, né? De você realmente ter uma administração transparente, uma administração correta, otimizar custos, é isso aí, a tendência é essa. Eu sempre digo assim, falo, o diferencial dos síndicos a partir de agora, ou já a partir do ano passado, que eu sempre digo eu estou concorrendo ao cargo de síndico com o Rogério, tá? Qual é a diferença, que produto eu tenho diferente do Rogério para aquela assembleia optar por me eleger do que ele? Eu tenho compliance. Eu sou uma síndica que implanto compliance. Ele não. Mas eu largo na frente. Mas ele é bonito. eu largo na frente. Tá se entendendo? Claro. Então, quando a gente vê que essa demanda de mercado de síndicos, ela está crescendo cada vez mais, né? É uma tendência todo dia. O pessoal está fazendo isso um business, tem gente saindo inclusive das suas profissões para virar síndico, né? Largando seus trabalhos, fazendo do plano B o plano A, né? Mas tem que saber que também é um mercado que vai estagnar. Daqui a pouco tem 15 síndicos disputando um cargo numa eleição de síndico. E o que vai fazer optar pelo Walter? O Walter domina o compliance. No outro condomínio que ele trabalha, ele implantou o compliance, está redondo. Sim. O Rogério não sabe o que é compliance. Bom, vamos no Walter. Claro. Se eu fazer um fragmento desse podcast aparecendo só o Rogério não sabe o que é compliance, vai ficar bacana. Não faz assim. Não, mas o que eu digo é o seguinte, tem que tomar os cuidados. Mas é o diferencial. Depois que tu usou um exemplo de glóbulos brancos sem bater a sineta, tu sabe. Esse aí foi sininho. Mas assim, imunidade, glóbulos brancos. Tem que tomar cuidado com o seguinte, é como aquela época, tu até citou da ISO 9000, né? Tinha uma época, na época que fazia a graduação, lá na década de 90, eu me graduei no ano 2000, cara, era uma febre, todo mundo queria ter a ISO,
porque era senso comum que tinha que ter a ISO, né? E depois ninguém mantinha. Era um clichê, não é por clichê que tu vai ter o conhecimento em compliance, é porque tu tem que trazer os resultados que a ferramenta disponibiliza, senão não faz o menor sentido, não é só para fazer propaganda. Não, e a gente percebe que no mundo corporativo as grandes empresas têm equipes de compliance. Padrões. Eu vim do mundo corporativo e eu percebi isso há 8 anos atrás, já tinha equipes inteiras de compliance que buscavam recuperar 2% do faturamento de uma grande empresa. Você imagina, eles investiam um monte na frente para recuperar 2%, que aparentemente parece pouco, mas representa milhões em perdas. Eu era síndico de prédio na década de 90 e também trabalhava no Bambeirindos. Você é velho, hein? Olha, A você é de Curitiba. Nem a poupança. Quando chegava, continuando uma boa. Eu sou novo. Quando chegava o pessoal do compliance, mas que era outro nome, todo mundo ficava com medo. Auditoria que chamava, que hoje é totalmente diferente. Claro. Mas eles chegavam para fazer assim de surpresa, né? A gente já Uma corregedoria. então eles já examinavam tudo, documento tudo, exatamente para seguir o padrão, né? E não é, na verdade, né, gente, não é uma caça às bruxas, né? Uma implantação de compliance, não é para pegar uma cruz e crucificar o síndico que fez errado. Não, é o contrário. Estamos desviando um pouco do caminho, vamos retornar à rota, entende? Vamos fazer melhor do que fizemos ontem. Eu acho que essa é a filosofia correta. Agora, um grande desafio que eu imagino é qual é a conduta mais ideal para aquela comunidade. Ela que vai ter que responder isso. Aí o que eu digo assim... A partir de um zero, eles é que vão aí fazer. o que eu digo assim, na implantação, a implantação ela não tem como ser uma implantação igual para todos, né? Não tem como. Eu tenho um condomínio de casas, é um perfil, condomínio comercial é outro, condomínio residencial... Customizar, né? Não tem como, você tem que entrar e fazer toda uma análise, né, das necessidades daquele condomínio, dos pontos fracos do condomínio, isso eu digo assim, pontos fracos, a gente tem que identificar os pontos fracos para tentar fortalecer esses pontos, digamos que às vezes pode até ocorrer, né, não sei, mas imagino que tem um funcionário sem estar registrado, vamos arrumar isso logo. Entende? E ainda Vamos retornar, ou a empresa que está lá, a gente já está sabendo que a empresa não está muito bem das pernas, coisa e tal, vamos tentar arrumar o caminho de volta. Sim, né? Um contrato que está com valor desproporcional. Por isso que é muito delicado e é muito pessoal, né? Eu digo pessoal, cada condomínio tem a sua individualidade. É um mundo, é um país diferente. Exatamente. Nós já tratamos quantos pilares? Todos eles? Todos eles. Ficou o due diligence, né? Que eu gosto de tratar por último, porque eu acho assim que isso é uma tendência, eu digo, administradoras, portarias remotas, empresas de serviços terceirizados, vocês comecem a implantar o compliance. Por quê? Porque assim como eu estou implantando no meu condomínio, as empresas fornecedoras igualmente também terão que ter a mesma filosofia. Exatamente, vai ter que estar na regra já. Exatamente, elas também vão ter que seguir aquela ideologia, né? Vão ter que seguir aquele ideal, vão ter que ter aquela visão do mesmo jeito do condomínio, né? Então assim, as empresas têm que estarem com a CNDs em dia, os impostos recolhidos, né? Apresentar os orçamentos corretamente, o capital social de acordo, aquela coisa toda. Então assim, senão não entra num condomínio que tem um perfil compliance. E existe uma relação bem difícil nesse sentido com as empresas prestadoras de serviços, porque muitas delas às vezes não estão preparadas, atendem um mercado diferente do mercado condominial e não estão preparadas para atender condomínio. Ela não entende que aquilo lá, eles estão prestando serviço não é para uma pessoa ou para uma pessoa, só uma pessoa jurídica, é para uma coletividade. Sim. E a cobrança daquilo é um pouquinho mais pesada. E a gente às vezes se depara com situações assim, precisa mesmo de nota fiscal, é óbvio que precisa. Então tu não está preparado para atender nem empresa, quanto mais condomínio, que é óbvio. E outra situação, aquele cara que está prestando serviço é MEI. Recolhe, não recolhe, exatamente. Tem uns 20%, uma coisa assim, ela falou que... E aí daqui a 4 anos você recebe uma notificação da Receita Federal dizendo que não recolheu. Ou então um prestador de serviço chega e vai fazer um
serviço no telhado. E cai. Não, e não usou o EPI, não usou o cinto de segurança, não usou o capacete e tal. Ele já deve vir preparado, tem as NBRs necessárias, NR, eu trabalho com material e tal, o nosso sistema de compliance está aqui. Ó. Sabe o que é importante colocar nesse sistema de compliance? Colocar... as pessoas vão fazer obras para os moradores, mas na área comum, por exemplo, ar-condicionado, que vai descer pela corda, ou vai subir pela escada, ou vai colocar andaime do lado de fora, mas que precisa de alguma forma usar a área comum para coisas particulares, colocar também isso daí. Exatamente. Não, tem muito, se tu for ver, tem muita coisa. E cada caso é um caso, tem condomínio que não tem ancoragem na parte superior para descer de cadeirinha. Tem condomínio que não dá para botar o jaú, porque parece que a norma estabelece que o primeiro acesso tem que ser ou por andaime ou por jaú. Se não for possível, daí se libera a cadeirinha. Então tem tudo isso para tu ver só essa questão. Está entrando muita um coisa pedacinho do universo. O condomínio comercial é bem mais complexo. Tem lá uma unidade. Os horários também, né? Horários, uma unidade disponível para locação. O proprietário vai lá e loca aquela unidade para uma operação que antes era só para uma loja, um escritório, não, ele quer colocar lá uma operação de gastronomia. Então muda toda a estrutura, né? Não, mas ele quer forçar o comércio daquela locação e põe a operação lá dentro. Então o síndico tem que estar ciente que não está em conformidade com a estrutura que está lá. Olha, eu quero ressaltar aqui o quão é saudável o compliance para os condomínios, né? O quão antigo esse assunto já deve ser tratado, né? Ou seja, os condomínios estão atrasados em relação a essa necessidade e o quão difícil que isso é, num primeiro momento, de ser definido, porque você tem que prever, né? Tem que prever atitudes esperadas e não esperadas. Exato. E isso realmente é uma grande arte, exige da pessoa que vai trabalhar como coach. Na verdade, o mentor, né? O oficial de compliance, né, na verdade. É um consultor de compliance. Exige do complinciador, entre aspas, uma grande experiência de situações condominiais, né? E também uma visão futurística do condomínio, né? Para que a gente possa ter esse compliance já alinhado com o futuro, né? Por isso que eu sempre digo que um dos mais importantes pilares do compliance é o suporte da alta administração, né? É necessário realmente que todos estejam de acordo com a implantação desse sistema, né? Porque é que nem dores do crescimento, né? Vai ser desconfortável. Vai ser um pouco desconfortável até a coisa engrenar. Depois que engrena, depois vai, né? É padrão, porque aí o síndico da outra gestão pedia assim, aí agora o outro pede assado. Pô, é muito complicado isso, gerador né? de cultura, na verdade. E na verdade, o que eu digo assim, é muito legal para os síndicos porque isso dá uma segurança para eles. Isso é muito importante na prestação de contas, até, por exemplo, quando você está fazendo disso o seu business, entendeu? Você é síndico profissional, o que você quer? Que a maioria das pessoas que estão aí, os condomínios, falem bem de você. Sim. E não falem, pô, aquele cara estava lá, fez uma obra assim, fez a obra assim. Faz tudo meia boca. Exatamente, pô, não gosto muito daquele cara, já acaba prejudicando. E se você tem essa ferramenta como aliada, nossa, vai ser sensacional. Nós entrevistamos há pouco tempo o Alexandre Spindola, né? Que trabalha muito essa questão dos métodos de conduta. Ele tem um conteúdo baseado na gestão da Disney, né? Muito bacana, muito legal. E a Disney trabalha justamente isso, ela trabalha exaustivamente as condutas esperadas, claro, pautadas em 4 A excelência padrão, no segurança. né? Exato. Segurança e por aí vai. Muito bacana. Tássia, com relação ao legado, tu deu o exemplo do síndico que possui conteúdo de compliance e ele vai lá pretender o cargo de síndico com outra pessoa que não tem. Mas o compliance ele não é um legado do condomínio. Se ele chega na situação contrária, chega 2 síndicos que não têm entendimento de compliance, mas o condomínio ele possui já essa cultura, a norma já implantada. Mas como no caso hoje em dia a gente tem o quê? Meia dúzia, olha lá, de condomínios que têm normas implantadas, quem vai vender esse produto é o síndico.
Sim. Entende? Então, essa é a hora dos síndicos entrarem com tudo no ramo do compliance, entende? De eles inserirem o compliance nos condomínios dos quais eles administram. Porque aí ele foi o propulsor, o precursor daquele condomínio, entende? O condomínio, evidente, ele saindo ou não vai continuar, né? Ele tomara que continue sempre com as normas, se perpetuando, porque é uma segurança. Essa é a minha pergunta. Mas é a oportunidade que os síndicos estão tendo, né? De um diferencial de mercado de trabalho hoje, de implantar isso aí. E essa implantação é um legado para o condomínio. Exato. É isso. Ela tem que ela não pertence ao sindicato. Eu vou sair daqui, tudo que eu implantei vai Não. É o condomínio. Fica para o condomínio. E me diz uma coisa, numa média, quanto tempo se leva desde o momento que se tem uma decisão, vamos implantar, tá todo mundo alinhado, até a coisa minimamente rodar? No mínimo um ano. Um ano. No mínimo um ano. Mas que vai durar para sempre. Que vai durar para sempre. Sim. Mas para entrar na roda, até porque aí eu ia deixar mais pro final, mas a gente até pode antecipar, eu criei um selo compliance. Exatamente, que é carinhosamente eu fiz o bloquinho para vocês aí, ó, é esse selo compliance. Os condomínios que implantam compliance, né, claro, pela minha assessoria, no caso, eles recebem ao final da implantação o selo compliance. Esse selo foi patenteado no INPE, né? Ele tem só esse selo, só pode ser no condomínio que eu implanto. Muito legal. Né? Então é um produto que eu criei para dizer assim, ali foi implantado compliance. E aí eu preciso de no mínimo um ano para fazer toda essa implantação. Né? E o Rogério estava falando uma coisa a respeito das administradoras antigamente. Tem muita administradora que tem o ISO 9000. Porque ainda existe, empresariado, né? Então você pode ter o ISO 9000, 9001 lá, você pode ter o compliance também da administradora, sugerindo isso nos condomínios, o condomínio e o síndico. Exatamente. Eu tenho falado muito a respeito de o que se solicita, o que o prédio tem que solicitar para ter um síndico lá. Por exemplo, antigamente, quando comecei a ministrar curso, era curso. Né? Tinha que ter um curso. Hoje um curso é uma coisa básica. E tudo que se pede para ser síndico daquele prédio, né, as normativas daquilo, pode incluir no compliance também. Mas com certeza. Né? Para quem não sabe, a doutora Tárcia faz parte do time e da equipe da Fundação Getúlio Vargas CONASE, e que todos esses tópicos é importante para você que está vendo o podcast aqui do Rogério, para fazer a prova da FGV, ou seja, mais uma situação para você, síndico, fazer a prova, que é uma das matérias, das 12 matérias que compõem o exame lá da Fundação Getúlio Vargas, e com muita honra a doutora Tárcia junto com o doutor Marco de Campinas fazem a parte do compliance, que são as perguntas lá que você vai responder no exame. Eu fiquei muito lisonjeada do convite, até na época falei para o Sérgio, que eu fiquei muito feliz de ver que é um trabalho que já é uma realidade, né, nos condomínios, tanto que a FGB largando na frente, a CONASE também, em fazendo uma prova com uma matéria específica disso, ou seja, obrigando os síndicos no mínimo pararem para desmistificar um pouco o compliance ou entender um pouco mais o compliance. A importância. A importância. Eu, na qualidade de síndico, agora eu vou perguntar. Tá, beleza. Eu adquiri esse conteúdo com o curso da FGV, ou de repente até no Conto Solution e tudo mais, e como é que eu tenho capacidade de eu, síndico, implementar essa estrutura de compliance dentro do condomínio, ou de toda forma eu vou precisar do consultor de compliance? Vai ter que ter porque, na verdade, Rogério, você tem um leque de legislações, um leque de regramentos que o síndico não tem condição humana de desenvolver. Então, é importante, sim, que se tenha uma assessoria especializada em compliance para auxiliar o síndico. Ok, vai ser você na sua gestão que vai implantar? Ok, mas você vai ter uma assessoria técnica que vai te dizer, olha, Rogério, aqui teu condomínio, ele faz fronteira com área de APP, nós temos que cuidar dessa legislação, aqui nós temos que fazer isso, aqui assim, entende? Então, você precisa porque senão, humanamente, não consegue. É diligenciar. Exatamente, delegar. A gestão básica, entre aspas, do condomínio, ela já é muito estafante, né? Eu digo até mais assim, fora ter uma assessoria jurídica no condomínio, tem uma assessoria também junto no compliance de um engenheiro, para fazer a parte de obras, para ajudar nessa parte de obras.
Uma equipe da administração e o contador. Você vê que condomínio virou um negócio tão grande, tão complexo, que tem que ter... lógico, na minha visão, o compliance é uma coisa jurídica, então tem que ter um advogado ali para organizar o master do negócio. E você ter ali, só para falar de obra, a parte do engenheiro, para falar da administração, a parte do administrador, para falar de finanças, gastos e tudo mais do compliance, a parte contábil, né? E depois fecha o ciclo e aprova tudo, né? E tu sabe qual é uma das maiores dificuldades que eu tenho visto hoje nos meus clientes? Muitas vezes não é nem adquirir informação, às vezes é saber em qual informação confiar. Exato. E daí o trabalho, isso tanto na parte jurídica, quanto na parte de engenharia, quanto na parte do Alessandro, do Alessandro na minha frente. Isso e quando a gente tem um capitão, vamos chamar assim, que traga isso para o condomínio, nós temos essas opções, eu acredito que o ideal é esse, então vamos customizar, vamos moldar para... eu sempre uso um exemplo assim, quem não delega não cresce. Né? Então, assim, se você não aprender a delegar com pessoas com competência, né, com técnica, especialistas nesse assunto, você não cresce. Daqui a pouco você vai ficar com um condomínio que nenhum maluco correndo o dia inteiro em função dos condôminos do condomínio e não conseguiu fazer nada de diferente. Aí chega outro lá que tem 3, 4 condomínios, implantou compliance, tira de letra. Quando você editar o vídeo, você por favor coloca uma legenda grande, quem não delegar não cresce. Quem não delega vai virar não um cresce. Nugget, vai ser um nugget. Quem não delega não cresce. 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 Muito bom. Muito bom. Mas assim, Walter, uma coisa de falar de confiar no profissional, a gente está falando de médico, estamos falando de todas as profissões, né? Imagina você vai, o médico manda você operar um fala que o jejum intermitente é bom e outro diz que é ruim, e agora? Pois é. Engraçado assim que os profissionais de compliance, eles se especializam em áreas. Principalmente isso acontece nos mercados mais desenvolvidos, bem de lá de fora, né? Tem aqueles no mercado financeiro, né? Que não, Sim. especialistas no mercado financeiro, tem as da indústria e tal. E eu acho que é bacana saber que o nosso mercado hoje já tem esse olhar, né, dos especialistas nessa área. É maturidade, né? O que eu estou podendo extrair da doutora Tássia é que ela está indo bem mais além do que o jurídico. Eu sempre digo que o prisma inicial, infelizmente, tem que ser o jurídico. Sim. Né? Mas não precisa ficar engessado no jurídico, né? Mas vai muito mais além. É uma visão administrativa, né? Corporativa. E a experiência que a colega tem é primordial para isso. Né? O que eu digo assim, outra também, a gente também está com as frescas de uma outra novidade, que em agosto agora de 2020 entra a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que a gente sabe que, muito embora os condomínios diretamente não serão afetados, mas os fornecedores dos condomínios serão afetados. Valeu, Evandro, estou lendo ali a tua mensagem. Então, assim, é outra matéria para outro podcast, né, para a gente tratar, que é um assunto também que deve ser aprofundado, que entra também na área de compliance. Eu vou dar uma dica. Então, então vocês sabem Lei que Geral de Proteção de Dados. A Tássia já está se convidando aqui, Para falar sobre LGPD. Já está aceito o convite dela para falar. Tá parecendo eu. Estou em Floripa semana que vem, vai ter podcast. Semana que vem. Vou te implorar, cara, faça sempre isso. Vai fazer uma arquibancada, fazer uma arquibancada. Uma escadinha aí, faz uma arquibancada aqui, ó. Ó, Walter, agora ficou lindo. Por isso que a gente olha aqui ao contrário. Faz cuidado, não Cadê o Walter que não tá aqui? Tu tava falando com o Walter. Mas, pessoal, eu acho que já estamos com um tempinho bacana ali de conteúdo. Tá bom. Vou partir para as considerações finais. Se alguém que está nos acompanhando aí nas redes sociais tiver alguma pergunta... Posso dar uma sugestão? Pode dar várias. Eu tenho indicado, dentro dessa visão do compliance, conforme eu até comentei anteriormente, de que o ideal seria prever isso nas convenções de condomínio. Eu tenho um entendimento particular, né, que o artigo 1334 do condomínio lá prevê que é competência da convenção, com data vênia, a forma de administração do condomínio, previsto lá nos incisos do 1334. Só que antigamente, nas convenções que eu preparava para os condomínios, a gente era até muito prolixo, porque nós temos que prever o máximo de situações possíveis, claro, sem adentrar nas competências do regimento interno. Claro. E agora, ultimamente, eu tenho feito uma dissecação da convenção, o que eu faço? Eu pego todos aqueles temas
que são de competência da convenção previstos no 1334 e transfiro para um outro documento intitulado por mim, aí os meus colegas podem até de repente propor outro nome, mas eu intitulei de Diretrizes Administrativas. Bom. Então nós tornamos a convenção mais enxuta. A melhor coisa que tem, porque a convenção para mudar é um parto, né? É mais enxuta. A convenção tem que ser letra de lei. Sim. Mas mesmo assim... Seca. Seca, né? Então, assim, todos aqueles assuntos, né? O regimento interno, as sanções, a forma de administração, as questões de assembleia e até a própria questão do rateio, da cota proporcional, da forma de pagamento, etc. A gente deixa tudo para as diretrizes administrativas e daí esse documento, que daí detém as competências que eram da convenção. Alterar a convenção permanece com 2 terços, mas para você alterar a diretriz administrativa, você pode nela mesmo ou na própria convenção prever um quórum menor. Maioria simples, né? Mas aí eu te pergunto, ideia interessante, mas é legal. Mas eu vejo transferência isso, de competência. Eu acho interessante, assim, teoricamente é muito interessante, mas em termos práticos, será que os juízes vão encarar isso como documento legal hábil numa eventual, estou pensando já lá na frente, sim, ação de cobrança de condomínio, baseado com uma diretriz administrativa que não é convenção? Vou te dar um exemplo, né? Os shopping centers, eles têm nas suas convenções a previsão de que a cota de rateio será determinada pelo coeficiente de rateio, que é uma tabela que a administração define conforme as lojas âncora, entre outras posição questões, de loja, posição de tamanho, loja e por aí vai. Né? E esse coeficiente de rateio é definido por quem? Definido em assembleia. Né? Então, assim, ou seja, eu tenho essa tese já há muitos anos da questão da transferência de competência. Então, por exemplo, a quem compete definir sanções? Compete a convenção. Mas se a convenção disser que o valor das multas será determinado pelo regimento interno, aí tu transferiu a competência. Transferiu a competência. Então, se eu colocar na convenção que a forma de administração será definido, por exemplo, se não houver um por um regimento de conduta, no código de ética, ou até mesmo assim, no caso de eleição de síndico não condômino, atualmente chamado de síndico profissional, as diretrizes ou os métodos de administração serão definidos pela Assembleia que o eleger, por exemplo. Né? Então seria interessante nós aproveitarmos as próximas mudanças de convenção dos condomínios que nos assistem para, de repente, num paralelo de redução do tamanho da convenção, já prever, talvez trocar o nome de diretrizes administrativas e até prever, entre aspas, compliance condominial. Sim, código de ética e conduta, código de normas condominiais. E aí os nomes cada um pode escolher. Exatamente, interessante. Ótimo. São essas mesmas ideias válidas, né? Muito, é isso aí, várias cabeças pensando, né? Gastando. Beleza, então. Pessoal, passo para nossas considerações finais. Vamos a palavra para a Tássia, que quase não falou hoje. Gente, na verdade, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, o Rogério, da oportunidade de estar aqui no Cindy Hub, o Alessandro, né, que sempre nos recebeu de portas abertas. É um espaço que oportuniza, né, que a gente possa difundir e passar o nosso conteúdo, a gente agregar, fazer amizades, né, que já aconteceu, muitas amizades nasceram aqui nessa sala, né, o Márcio, que infelizmente não pôde estar aqui, que está viajando, um grande beijo para ele, o Guto também, que está sempre nos acompanhando. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Walter, é um prazer dividir a mesa contigo, eu nunca tinha tido essa oportunidade, né, foi fantástica. O Sérgio dispensa apresentações, né, que eu conheci o Sérgio, eu me toquei de Florianópolis para Curitiba justamente no congresso do CONASE e cheguei lá, sentei lá na frente e comecei a perguntar um monte de coisa, depois me apresentei para ele, porque eu sempre digo assim, ó, gente, aprendam outra coisa. Primeiro, quem não delega não cresce e o não você já tem. Isso aí. Então a gente só tem que conseguir o sim. Eu sempre digo isso também. Então, assim, fui lá, me apresentei, a gente acabou conversando, né, trocando contatos e tudo. E quero agradecer ao pessoal, o InfoSíndico, que é um blog aqui que a gente tem, que a gente publica matérias, né, de relevância na área condominial, com uma visão bastante jurídica, bastante séria, né, mas sem perder aquela leveza. Canal do YouTube, perfil no Instagram. Canal do YouTube, perfil do Instagram. Facebook. YouTube, Facebook. YouTube tem que botar como é que ativa o sininho lá no YouTube para receber as notificações dos vídeos novos, né? E também tem o manual para novos síndicos que a gente tem lá no InfoSíndico, também pode baixar, que é bem interessante.
Esse ano eu estou lançando um livro, né, e inclusive com um plus de compliance condominial, que eu verifiquei que é uma área que a gente não tem muito. Eu até trouxe os livros ali, que é onde eu consulto, eu estudei, que o ano passado eu fiz um curso na FGV de compliance, e a gente acha muito pouco conteúdo sobre compliance condominial, não tem praticamente, né? A gente faz o quê? A gente adapta, né, essa parte das governanças corporativas e traz para o nosso mundo dos condomínios, e aí agregado a experiência que a gente já tem aí no mercado. Eu imploro para que vários profissionais façam isso. Peguem os conteúdos do mundo corporativo e tragam para o nosso universo condominial. Eu imploro que façam isso. É isso aí. Sérgio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Encerrando aqui mais um podcast. Foi um grande prazer, né, dividir a mesa com vocês, doutora Tárcia, Rogério, Alessandro e Walter Pereira. Obrigado mesmo. Eu quero só aproveitar, convidar vocês para o Congresso Nacional, dia 15 e 16 de maio. Tem uma grande novidade, eu gosto de trazer muita coisa diferente, mas esse ano eu quero falar para vocês, inclusive convidar vocês para ir, porque a Tárcia vai também, ela já vai, porque só vai ter palestrante mulher nesse congresso. Legal. Né? Vamos bater palma também, porque eu acho que as mulheres estão com um toque de gestão todo com um olhar todo diferenciado, né? Nada disso. Mas a mulherada tem que botar cara, é isso aí. Você vê que o que a Tárcia falou aqui, né, dentro desses 60 minutos que a gente ficou aqui, é exatamente isso que está acontecendo. É a visão feminina na gestão de condomínio que está fazendo com que as coisas, né, o condomínio vá para frente, valorize, né, e trazer, porque não é só a doutora Tárcia, não. Vai ter a Vanessa, vai ter a doutora Irina, vai ter várias síndicas profissionais lá, aí, meu Deus. E que vão trazer muita experiência. Então eu não tenho certeza, você está convidado, você está vendo esse podcast aqui do Rogério, você está convidado aí para ver. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com tudo que elas têm para falar para você. Beleza. Volta aí. Eu quero ressaltar 2 itens aqui, o que eu achei muito interessante, a coisa que eu também bato muito na tecla, que o brasileiro, infelizmente, é muito remediativo e não é preventivo. Então, vamos aí estudar o futuro de cada condomínio. Infelizmente, o brasileiro não possui princípios, e por não possuir princípios, nós precisamos definir, sim, essas condutas esperadas ou não esperadas, que a gente chama aí de melhoria continuada do condomínio, que é o compliance. E eu também, trazendo aí essa colocação feita pelo Dr. Sérgio Craveiro, eu digo que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, né? Então, a Bíblia diz isso. É o nosso pastor, ele é o nosso capelão também. Alessandro acordou agora com esse. Sérgio, primeiro eu queria agradecer você mais uma vez pela presença. Toda vez que você vem a Florianópolis, esperamos você aqui no sindicato. Com certeza. Tárcia, não preciso dizer, Tárcia está sempre com a gente, já ministrou altos cursos aqui com a gente. Esperamos que esse ano não seja diferente. Tomara. Obrigado aí por trazer o compliance aí à tona pra gente, todas as informações que são muito válidas. E eu tava com saudade dessas duas figurinhas aqui. Acho que 2 meses que ele não aparece aqui na casa dele. Tava difícil. Estava aqui, ele não estava. Tava difícil. Foram 2 meses puxados, mas estamos de volta com tudo e 2020 vai ser. Hoje vem só alvará pra mim. O alvará tá liberado. 2020 liberado. Querida audiência, eu queria agradecer muito você ter acompanhado até aqui. Esse é o primeiro podcast de 2020, então eu desejo um 2020 maravilhoso para todos vocês. O nosso conteúdo ele está também às íntegras no YouTube, no Spotify e também no meu grupo do Telegram, que tem lá o link na minha bio. É isso aí, vejo você na próxima edição. Forte abraço. Um abraço. Tchau. Agora vamos fazer.